Oi, meu nome é Dayara Calil, o meu grupo é o João Pedro Galera e a Francisca Furtado, e o nosso projeto é o CNCinator. É um projeto para a disciplina de Oficinas de Integração 2 do curso de Engenharia de Computação da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Curitiba. A produção manual de circuitos impressos, ou também conhecidos como PCBs ou PCIs, é uma etapa muito comum na vida dos alunos que se deparam com alguma matéria de eletrônica durante a sua vida acadêmica. Esse processo normalmente é feito manualmente a partir de uma transferência térmica com um ferro de passar roupa, onde a tinta do papel passa via calor para a face cobreada da placa de fenolite. Após a remoção do papel, deve-se consertar as falhas com uma caneta para retroprojetor, e só depois vem a corrosão da placa com um percloreto de ferro. O percloreto, se manuseado de forma errada, pode trazer danos graves à visão e às vias respiratórias, além de danos ao meio ambiente se descartado de forma errada. Uma alternativa a esse processo é utilizar a tinta fotossensível e a luz ultravioleta. Ambas as formas são muito suscetíveis a erros e o processo é demorado, podendo levar até horas. Pensando nisso, nosso projeto é uma máquina CNC que raspa o cobre da placa de fenolite, deixando apenas as trilhas desejadas, de acordo com o arquivo que for inserido. A nossa CNC possui movimentos nos eixos X, Y e Z. No eixo Z, encontra-se a microretífica, que possui uma fresa na ponta, podendo ser trocada por uma broca para fazer a perfuração. Desta forma, o resultado final é muito mais rápido e preciso do que os processos manuais. Para isso, posiciona-se a placa na base e envia-se o arquivo G-Code com o seu circuito pela interface. Assim, os comandos são enviados linha a linha para fazer a raspagem com uma fresa, ou os furos com uma broca. O funcionamento do software será mais detalhado pelo João Pedro logo a seguir. Lembre-se que é muito importante usar uma máscara adequada para não causar danos às vias respiratórias, visto que a fresagem levantará pó de cobre e resíduos de fenolite. A estrutura mecânica foi construída em MDF e presa com parafusos. A base onde a placa será fresada possui 30 por 30 centímetros. Guias lineares com correia foram utilizados no eixos X e Y para o movimento controlado pelo motor. No eixo Z foi utilizado um fuso trapezoidal de 45 cm passo 2, ou seja, a castanha se move 2 mm por revolução, para obter mais precisão no movimento. A microretífica foi fixada em uma base feita sob medida que foi parafusada ao eixo Z e presa com fita Hellerman para aumentar a estabilidade. Prendemos uma placa de MDF sobre a mesa móvel para protegê-la de possíveis avarias causadas pela microretífica. As placas são presas intercalando camadas de adesivo à base de cianacrilato e fita crepe, o que se mostrou bastante eficiente. Bom, eu vou explicar agora o hardware do CNCinator, usando como base aqui esse diagrama de conexão que a gente fez. A base do hardware do CNCinator é essa placa vermelha aqui, que é o CNC Shield V3. É uma shield para Arduino Uno, ela fica em cima do Arduino, e nela você tem entrada para encaixes para 4 drivers de motores de passo, um para cada eixo, e mais um extra, esse A aqui, que é para o caso de estar montando uma CNC com mais de um motor no mesmo eixo. Não é o caso aqui, então a gente só tem 3 drivers, que é o DRV8825. Também na CNC Studio tem esse conjunto de 3 jumpers aqui, é um conjunto para cada um dos drivers, que permite configurar o modo do micropasso. Então, no caso, o DRV8825 pode ser configurado com uma precisão de até 1,32 avos de passo. Com os drivers encaixados, também tem aqui os conectores para os motores. Aqui a gente está usando motores de passo bipolares NEMA 17, um para cada eixo. Também aqui nessa shield tem os conectores para os fins de curso. São 2 fins de curso por eixo. Tem aqui o pino do sinal e mais o pino do GND. Só que na prática, cada par de fim de curso do mesmo eixo é conectado no mesmo pino digital do Arduino.
Então a ligação que a gente fez foi acabar ligando os do mesmo eixo em paralelo. Por que a gente optou por fazer assim? Bom, embora tenha registores de PWAP internos no Arduino que estão configurados para serem utilizados e a própria documentação do GRBL fala para usar dessa forma com os resistores de PWAP internos, a gente tenha testado e tenha funcionado no primeiro momento. Na hora que começou a executar o G-Code, começaram a disparar alarmes aleatórios dos fins de curso, e conversando com pessoas que já tinham usado essa shield e pesquisando na internet, foi recomendado o uso de PWAPs externos, com o resistor aqui entre o VCC e o sinal, e capacitores entre o GND e o sinal. Então, a gente está usando um pino para cada eixo, para cada par de fim de curso do eixo, e o outro pino para os PWAPs. Também aqui na shield tem essa conexão aqui Spin Enable, que usa para ligar e desligar a retífica. Então ela é ligada aqui nesse módulo relé, que tem o relé e mais um transistor. Então ele recebe o VCC, o GND e mais sinal para determinar o acionamento dele. Ele está ligado aqui em série com a alimentação da microretífica. Também aqui na shield tem esse outro conector SCL, que é usado para o probe, que é o que a gente usa para detectar a altura da placa. Então, esse fio SCL é preso por um conector jacaré na fresa e o outro no GND é encostado na placa. Quando inicia a operação de medir a altura de placa, o eixo Z começa a baixar e na hora que é o contato, o software define ali como sendo zero. Então, são esses dois fios que a gente usa para isso. Então, essa é a parte que está na CNC. Então, ele tem também a entrada de alimentação aqui de 12 volts, que usa para alimentar os motores. E o Arduino, que está aqui embaixo, tem a porta USB dele ligada no Raspberry Pi, que é onde está rodando o nosso software, a nossa interface web. Então, os dois, é tudo alimentado com fonte independente. Tem uma fonte USB 5 volts para o Raspberry e mais uma fonte de 12 volts que alimenta a CNC Shield, os drivers e consequentemente, os motores. O software do CNC Nator foi desenvolvido baseado nessa biblioteca chamada GRBL, que é uma biblioteca de código aberto para Arduino, para uso em construção de máquinas CNC ou impressoras 3D, por exemplo, e ela é amplamente usada para isso, para vários projetos profissionais, inclusive. Então, ela é responsável por receber códigos de G-Code através da porta serial do Arduino e usá-los para comandar os motores de passo e outras peças de hardware, como por exemplo o relé que aciona a microretífica, o sensor de probe que a gente usa para medir a altura da placa. Então, aqui na documentação oficial dela mostra aqui os comandos G-Code que ela suporta. E para a gente obter os comandos G-Codes que a gente vai enviar para elas, a gente pode usar os próprios softwares de desenho de placa, como o Eagle, por exemplo, que ele tem um módulo que você pode instalar que ele transforma o desenho que você fez, o roteamento, em códigos G-Code para serem enviados para CNC. Ele é um arquivo de texto que ele gera, que em cada linha tem um comando G-Code que precisa ser enviado para a placa. Para enviar esses comandos para a placa, a gente desenvolveu esse sistema aqui, um sistema web, com o back-end feito em Python usando o framework Flask, que é um framework para desenvolvimento web em Python, que a gente implementou as funções que a gente precisava. Aqui, por exemplo, é a que mede a altura da placa. Quando esse comando ele começa a descer o eixo Z, a microretífica, até o momento que a fresa encosta na placa. Isso ele detecta, define ali como ponto zero e depois sobe para a gente poder, caso precise trocar a fresa, mudar a placa. Então, por exemplo, aqui, executando, ele espera um pouco, começa a executar, a fresa começa a descer, como vai ver no vídeo ali. Na hora que encosta, ela sobe e pronto. E depois aqui a gente tem, com isso definido, a gente pode mandar o arquivo. Então, por exemplo, vou selecionar um arquivo qualquer, ela inclusive verifica o arquivo para saber se é válido. Então, deixa eu pegar aqui um arquivo que eu sei que é inválido. Aqui, teste inválido G-Code. Envia.
Quando envia, ele envia esse arquivo para a GRBL pela porta serial no modo específico que ela tem para checagem, e ela informa se o arquivo é válido ou não, por exemplo, um arquivo inválido. Então aqui eu vou selecionar então um arquivo verdadeiro da placa gerada pelo Eagle, e aqui ela de novo faz a verificação desse arquivo. O arquivo é bem maior. Aqui verificou que o arquivo é válido, eu posso inicia, e ela começa a executar. Aqui eu tenho comandos como pausar a qualquer momento, ela simplesmente para do jeito que está. Posso recomeçar também, ou abortá-la caso por algum motivo queira parar, deu algum problema, assim, ela permite que seja abortado também. E aqui tem todas as funções que a gente precisa para imprimir a placa. Também tem um segundo G-Code gerado pelo Eagle, que ele faz os furos da placa. Nesse caso, assim que termina de fresar, é só trocar a fresa por uma broca e enviar o arquivo dos furos, ele faz também. Bom, agora eu vou mostrar como gerar o arquivo G-Code para ser usado no CNC a partir do desenho de uma placa. Aqui nesse exemplo é uma placa feita no software Eagle. O Eagle tem esse módulo aqui chamado PCB G-Code, que está disponível para download no site oficial. É só baixar o arquivo e descompactar o zip numa pasta qualquer do computador. Daí abrir o desenho da placa aqui no Eagle. Aqui é o desenho de um módulo relé que a gente fez para testar a CNC. Com o desenho aberto é só vir aqui na opção ULP e abrir o arquivo PCB G-Code setup.lp dentro da pasta descompactada. Ele abre essa tela onde você pode configurar os detalhes da fresagem, as características da fresagem, como por exemplo aqui a espessura da fresa que está usando, aqui a profundidade da trilha, a profundidade que a fresa vai descer, a profundidade que a broca vai descer para fazer os furos, outras opções como aqui o feed rate, que é a velocidade com que o GRBL vai mover cada eixo. Depois de definir as opções, é só marcar aqui a opção Accept and Make My Board. Ele vai carregar. Abre essa janela que só mostra um preview aqui marcando onde vai ser feita a fresagem. E pode fechar. E já está com os arquivos prontos aqui na mesma pasta onde estava salvo a placa. Tem esses dois arquivos aqui, um com as trilhas que vão ser fresadas e um para os furos que serão feitos. Esses dois arquivos já são os arquivos prontos para serem enviados para a CNC. Fez o problema. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life, I never miss, that's fact, taking big swings, put your hand to the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light, ain't got time to kill, I got time to feel, I took the red pill, I know life's short so I wanna live real, but how's it supposed to feel? How's it supposed to feel? How's it supposed to feel? They wanna say my name, but they holding back. They wanna say they hate, but they know it's cap. I ain't play no games, I just do